A paz do Senhor, irmão, mensagem de Deus para a sua vida que se encontra em Levítico capítulo 24, versículo 10. A pena do pecado de blasfêmia. Apareceu-lhe entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio, o filho de israelita, exceto homem israelita contenderam no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que trouxeram a Moisés o nome de sua mãe, era Seromita, filha de Dibre, da tribo de Dá. E o levaram à prisão até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor será morto. Quem matar alguém será morto, mas quem matar um animal o restituirá igual por igual. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhe fará. Quem maior um animal, restituirá outro. Quem o matar um homem será morto. Uma e a mesma lei havereis tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Então falou Moisés aos filhos de Israel que levasse o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejasse. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Aqui nesta palavra vem nos falando sobre a pena do pecado de blasfêmia. Aquele momento, aqueles homens ali estavam falando pena de morte de blasfêmia. Eles estavam blasfemando contra o nome do Senhor. Eles estavam fazendo algo que não estava agradando os olhos do Senhor. Naquele momento, naquele lugar que eles estavam andando na caminhada, eles estavam fazendo algo que era errante diante dos olhos do Senhor, era errôneo diante dos olhos do Senhor. E o Senhor está dizendo aqui a pena do pecado de blasfêmia. Aqui, se a gente for ler, quando a gente lê a palavra de Deus, começa a meditar, a gente começa a entender que não podemos blasfemar contra o nome do Senhor. Não podemos blasfemar contra o nome daquele que tudo vê. O Senhor, Ele vê tudo. O Senhor, Ele conhece tudo de nossa vida. E nós temos que andar na presença do Senhor fazendo o que é reto, fazendo o que é certo, diante da Tua palavra, diante do Teu Evangelho. Levítico capítulo 24, versículo 10 fala: apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma mulher, uma israelita, o qual era filha de um egípcio, o filho da israelita, exceto homem israelita, condenteram no arraial. Aqui nesta palavra vem dizendo que apareceu ali um filho, os filhos de Israel, e um dos filhos dela era uma filha israelita, o qual era o filho de um egípcio. Ali tinha um filho ali que era estrangeiro. E aquele filho que era estrangeiro não era do israelita, era egípcio. Ali vem dizendo que aquela pessoa, que aquela criança começaram a perseguir a igreja,
começaram a perseguir aquelas pessoas. E ali estava blasfemando contra o nome do Senhor. E vem dizendo que quando blasfema com o nome do Senhor, a cobrança daquela pessoa é dolorosa. A palavra de Deus diz que quando a gente blasfema contra o nome do Senhor, vem cobrança, vem a resposta, para que nós não podemos brincar com as coisas do Senhor. Não podemos blasfemar contra o nome do Senhor. Porque se a gente blasfema contra o nome do Senhor, a gente está brincando com as coisas de Deus. E nós não podemos brincar com as coisas do Senhor. E as coisas do Senhor é santa, as coisas do Senhor é sagrado. As coisas de Deus é perfeita. E Ele tem tantas coisas boas e perfeitas em nossas vidas. E é por isso que nós temos que andar na Tua presença e sendo perfeito. Fazendo o que é reto diante da Tua palavra. Levítico capítulo 24, versículo 11. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou pelo que o trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dá. Então aquele filho daquela mulher israelita blasfemou contra o nome do Senhor. E ainda o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que trouxeram a Moisés. Pelo que trouxeram a Moisés. Moisés ali, o sacerdote, ele começou a fazer a lei perante aquele homem. Falando pela lei tudo aquilo que o homem fez ali naquele momento. Que ele não poderia ter blasfemado contra o nome do Senhor e amaldiçoado o nome do Senhor. Isso é coisas não podemos amaldiçoar e nem blasfemar contra o nome do Senhor. Porque se a gente blasfemar e amaldiçoar o nome do Senhor, a gente seremos... O Senhor, ele fica triste por causa disso. E ele não aceita quando a pessoa blasfema contra o nome do Senhor, amaldiçoa o nome dele. Porque Moisés, o nome de sua mãe era Selomita. O nome daquela mãe, daquele menino, daquele filho, era Selomita. Filha de Dibre, da família de Dá. Aquele homem, ele foi... O Senhor ficou irritado por causa daquele blasfêmia contra aquele... Blasfemando contra o nome do Senhor e amaldiçoando o nome do Senhor. Levítico capítulo 24, versículo 12. E o levaram à prisão até que lhe fizesse declaração pela boca do Senhor. E o levaram à prisão até que aquele homem seria aceito perante as presenças do Senhor tudo aquilo que foi feito. Quando leva na prisão, a gente passa por um momento difícil da caminhada. A gente passa por um momento que a aflição de algo que acontece em nossas vidas. Mas eu acredito que Deus está no meio de nós. Se a gente não estamos fazendo amaldiçoando, não estamos blasfemando contra o nome do Senhor, o Senhor, ele está no meio de nós, ele está andando conosco. Por isso que nós temos que andar na presença do Senhor e sendo reto da palavra. Fazendo o que é certo diante da tua palavra, fazendo o que é certo diante dos teus mandamentos. E é por isso que nós temos que andar perfeitamente diante da palavra. Temos que fazer o que é reto para que o Senhor venha se alegrar. Quando a gente não blasfema, não amaldiçoa o seu nome. E nós, mesmo que ele ficou na prisão por causa da desobediência. Ele passou pela prisão por causa de blasfemar contra o nome do Senhor e amaldiçoar o nome do Senhor. Tem coisas que a gente passa por causa de nós mesmos, por causa de nosso palavreado, por causa de nossas palavras. Tem momentos em nossa vida que a gente passamos por momentos difíceis, porque a gente não fazemos o que é certo. E a gente que passamos por isso, nós temos que passar pela prisão do Senhor em nossa vida.
para que nós venha compreender que nós temos algo perfeito com Deus. Levítico capítulo 24, versículo 13. Disse o Senhor a Moisés: tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Aqui nessa palavra vem dizendo pela boca de Moisés: tira este homem que blasfemou contra o nome do Senhor para fora do arraial. Este homem que foi blasfemando com o nome do Senhor, ele saiu fora do arraial, foi tirado para fora do arraial. E ele foi apedrejado até a morte. Você vê como que é dolorosa a lei. Pela lei, antigamente, as pessoas passavam por momentos difíceis. No momento por causa das blasfêmias contra o nome do Senhor. Ele tinha que ser tirado para fora e depois ser apedrejado até a morte. Esta é a lei de antigamente. E o Senhor está nos entendendo, nos ensinando que nós não podemos falar coisas desagradáveis aos olhos do Senhor. Nós temos que andar perfeitamente na presença do Senhor. Temos que fazer o que é reto diante da tua graça, diante da tua palavra. E é por isso que nós temos que ler, entender, meditar no Evangelho do Senhor, para que nós não venha fazer do mesmo jeito como antigamente, fazendo coisas desagradáveis aos olhos do Senhor, para que o nome do Senhor venha ser glorificado no meio de nós, para que o nome do Senhor venha ser glorificado no meio de cada pessoa, para que nós venha andar reto diante da palavra do Senhor. Levítico capítulo 24, versículos 15. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Qualquer um que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Aqui na palavra de Deus está dizendo: qualquer pessoa, israelita, seja estrangeiro, que amaldiçoar o seu Deus, este se levará sobre si o pecado sobre o pecado dele mesmo, por causa da amaldiçoando ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que nós não podemos amaldiçoar o nome do Senhor. Por isso que nós não podemos amaldiçoar o nome dele, porque o nome dele é perfeito. O nome dele é certo, o nome dele é fiel. E se a gente amaldiçoar o nome do Senhor, a gente estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo o que é errado diante dos olhos do Senhor. E a nós estamos recebendo também sobre mim mesmo, o pecado. Pecado de blasfêmia, pecado de amaldiçoar o nome do Senhor. E o Senhor, Ele tira se a gente chegar a Ele e pedir perdão. Se a gente se agradecer, adorar ao Senhor e falar para Deus: perdoa meus pecados, aquilo que eu falei para você de amaldiçoar o seu nome. O Senhor, Ele tirar sobre nós todos os nossos pecados. Levítico capítulo 24, versículo 16. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor será morto. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Todas aquelas pessoas que a blasfemar contra o nome do Senhor será morto no arraial, na congregação do Senhor. Por isso que nós não podemos blasfemar contra o nome do Senhor. Porque se blasfemar pela palavra de Deus, está dizendo que será morto, será
apedrejado, tanto o estrangeiro como o natural. Tanto o estrangeiro como o natural aqui. Depois será morto. Morto, não estou falando morto fisicamente, mas morto até espiritualmente. Será morto porque não sentirá mais a presença do Senhor. Não sentirá mais a graça do Senhor em nosso meio. Esta é a palavra de Deus vem dizendo. 17 também fala: quem matar alguém será morto. E quem matar alguém também será distanciado da presença do Senhor. Esta pessoa não vai ser lembrada pelo nome do Senhor, por causa do que fez ali, por causa de ter matado um homem. É a palavra de Deus que está nos falando. Levítico capítulo 24, versículo 18. Mas quem matar um animal, o restituirá igual por igual. Qualquer que matar um animal, restituirá igual por igual. A pessoa que mata um animal tem que restituir o mesmo animal igual por igual. A palavra de Deus está nos falando que quando mata um animal, um ser vivente, tem que entregar de volta, igual por igual. O mesmo animal que foi morto vai ter que entregar o mesmo animal para aquela pessoa, para o dono daquele animal. Porque qualquer pessoa que faz isso, que mata qualquer tipo de ser vivente, tem que restituir o dono do animal, igual por igual, para que ele venha receber do céu, para que ele venha ser agradável aos olhos do Senhor. Porque o dono daquela ceifa, o dono daquele animal, venha ficar feliz por ter recebido outro igual animal que foi morto. Para que o nome do Senhor venha ser glorificado em primeiro lugar, e em segundo, o dono do animal venha ficar feliz por inteiro. Porque aquele homem foi obediente à palavra do Senhor. Porque aquele homem foi obediente ao evangelho do Senhor. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando, está nos entendendo em nossos corações. Que nós temos que fazer o que é reto, que nós temos que fazer o que é certo, diante da tua palavra, diante do teu mandamento, da tua essência em nossos corações. Levítico capítulo 24, versículo 19. Se alguém causar defeito em seu nome próximo, como ele fez, assim lhe será morto, será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado a algum homem, assim se lhe fará. Se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Assim lhe será feito. E terá fratura por fratura, dente por dente. A palavra de Deus está nos ensinando que nós temos que entregar tudo que foi feito para aquele homem, para aquele ser vivente ali. Seja por fratura, dente por dente. Tudo que vai entregar tem que ser do jeito que estava certo, do jeito certo. Para que o reto venha, para que nós venha fazer o que é certo diante da tua palavra. Para que nós venha fazer o que é certo diante dos teus mandamentos. Porque Deus, ele conhece o coração de cada um. Deus conhece aquilo que nós estamos fazendo diante da presença do ser humano. Para que o ser humano venha receber algo diferente. Para que o ser humano venha receber algo diferenciado diante daquele lugar. Para que as coisas do céu venham a ser perfeito. Para que as coisas do céu venham a ser agradável.
dia após o outro. Levítico capítulo 24, versículo 21. Quem matar um animal restituirá outro. Quem matar um homem será morto. Quem matar um animal restituirá com outro animal. Quem matar um animal tem que restituir, tem que devolver em restituição 7 vezes mais. Aquele animal que foi matado tem que restituir de novo aquele homem. Tem que entregar para aquele homem aquele animal que foi morto. Para que ele venha receber, para que o ser humano venha receber algo de Deus. Tem que entregar o próprio animal que matou em restituição. Para que o nome do Senhor venha a ser glorificado em primeiro lugar. E em segundo, o dono daquele animal tem que ser aceito a oferta de animal que foi restituído. E aquele homem que matar outro homem será morto. Aquele homem que matar outro tipo de pessoa, seja homem ou seja mulher, será morto. Por causa da desobediência. Por causa de não poder fazer isso e ainda fez. E no final vai receber cobrança do Senhor. E no final ele vai receber toda a palavra que foi acontecido naquele lugar. E quanto mais a gente recebe, a gente passa por esse momento difícil, o ser humano passa por esse momento por causa da desobediência, por causa de fazer algo que desagrada os olhos do Senhor em primeiro lugar. Por matar ser humano, não pode matar um ser humano, não pode sacrificar um ser humano, nem comer o ser humano. Porque tem Levítico capítulo 24, versículo 22. Uma é a mesma lei havereis tanto para o estrangeiro como para o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Uma só lei é a mesma para o estrangeiro e para o natural. Estrangeiro que está dizendo que mora no israelita, que é o povo israelita, mas é de outros países que vai morar ali, é estrangeiro. O natural que ele está dizendo aqui é o povo israelita, mesmo aquele povo que mora ali, que é natural, é naturalmente da terra de israelita, nasceu em Israel e vive em Israel. Esses são um povo natural. Esses são um povo que mora em Israel e continuamente vive na casa de Israel. Não brincam com as coisas de Deus. Essas pessoas que não brincam com as coisas de Deus, essas pessoas estão recebendo as bênçãos do Senhor. A gente que não faz maldade contra as próximas, contra a sigilo-vigiança, a gente recebe bênção do Senhor. A gente recebe frutos de bênção, para que no final venha valer a pena, para que no final venha ter resposta do céu. Esta é a palavra de Deus em nossos corações, que nós temos que fazer o que é reto diante da tua palavra. Nós temos que fazer o que é reto diante dos teus mandamentos, para que no final das contas venha valer a pena. Venha ter fruto de vitória, fruto de bênção em nossos corações, em nossas vidas para com o Senhor Jesus Cristo. É isso que a palavra de Deus nos instrui, para que nós venha andar fazendo o que é reto diante da tua palavra, seja o estrangeiro, seja o natural. Levítico capítulo 24, versículo 23. Então falou Moisés aos filhos de Israel que levasse o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejasse. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Aquela pessoa que blasfemou contra o nome do Senhor, essa pessoa tem que ser levada para fora do arraial e ser apedrejado até a morte, e ser destruído diante das pessoas até a morte no arraial. O povo do arraial, eles vão apedrejar aquela pessoa que blasfemou contra o nome do Senhor. A gente não podemos blasfemar contra o nome do Senhor.
Mas se isso acontecer, a palavra de Deus diz que essa pessoa será fora do arraial e vai ser apedrejado. Por isso que a palavra de Deus nos ensina que nós temos que fazer o que é reto diante dos olhos do Senhor. Nós temos que fazer o que é certo diante da tua palavra, diante dos teus mandamentos. Porque é uma parte mais dolorosa de um ser humano receber, ouvir esta palavra. Por causa da desobediência, a pessoa paga preço. Paga preço por causa da desobediência. Pessoas que vai até a prisão por causa da desobediência da própria palavra, por ter feito algo que não agradou os olhos do Senhor. O povo israelita, o povo estrangeiro do Israel, eles passam por momentos, essas pessoas que faz isso diante dos olhos do Senhor, essas pessoas eles passam por um momento difícil. Eles passam por um momento de aflição por causa da própria desobediência. O Senhor Deus, Ele não quer que a pessoa passe por isso. Mas muitas vezes a pessoa passa por esse momento por causa de feito alguma coisa que não era para ter feito. Que não era para ter feito diante dos olhos do Senhor. Que não era para ter feito diante da palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas quando a pessoa passa por esse momento, quando a pessoa venha passando por esse momento difícil, distanciado diante das pessoas, esquecido diante das pessoas, sendo desprezado perante as pessoas, por causa da desobediência. Se a gente vê mesmo no ponto físico, muitas pessoas brincando com as coisas de Deus, porque a palavra de Deus diz que com Deus não se zomba, porque tudo que as pessoas fazem aqui na terra, a pessoa vai colher. Se a pessoa estiver brincando com o nome do Senhor, estiver brincando com o auxílio do Senhor, essas pessoas, no final das contas, vai pagar preço. Vai passar pelo momento da palavra de Deus. Vai passar pelo momento difícil, pelo momento de aflição. Tem momentos em nossas vidas que a gente passa por esse momento por causa da gente mesmo. A gente passa por esses momentos por causa da nossa vida mesmo, pelo que nós fazemos. O que estiver desagradando aos olhos do Senhor, a gente passa por esse momento. Mas se a gente começar a fazer o que é reto diante dos olhos do Senhor, se a gente fazer o que é certo, a gente não passa por esse momento. A gente passa pelo momento bom diante da palavra de Deus, diante do Evangelho do Senhor em nossa vida. Esta é a palavra que eu venho trazer para cada um de vocês. Eu acredito que quanto mais a gente passamos pelo momento difícil, lá na frente nós vamos receber algo de Deus. Mas se a gente não fazer o que é errado, lá na frente nós vamos receber algo bom de Deus. Se a gente fazer o que é certo, perante as pessoas, ajudando as pessoas, cuidando das pessoas, falando das pessoas, tudo aquilo que Deus é bom, essa pessoa vai receber coisas boas de Deus também. A gente recebe coisas boas de Deus se a gente fazer o que é certo, para com o próximo, para com as pessoas, para com a ciclovigiança, para com todas as tipos de pessoas que ouvem o Evangelho do Senhor. Estas pessoas eles recebem bênção no Senhor se a gente começar a ajudar também. A gente recebe bênção do Senhor se a gente ajudar o próximo. Não querer blasfemar, não querer fazer coisas desagradáveis aos olhos do Senhor. Não blasfemar contra o nome do Senhor, mas fazendo o que é reto diante dos olhos de Deus. Fazendo o que é reto diante da tua palavra. Porque a tua palavra tem poder para mudar a história, para mudar decreto de corações de pessoas. E eu acredito que quanto mais a gente fazemos o que é reto, a gente começa a entender fazer o que é certo para com o próximo também. É a palavra de Deus que nos ensina. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, a tua e tua casa
servirá ao Senhor, amém, irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês, hoje e sempre, amém.